Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 20, que vai nos dizer assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram e puseram sobre as chagas, e ele sarou. Amém, meus irmãos? Esta palavra se encontra no livro de 2 Reis, e vai nos narrar uma história de um homem chamado Ezequias. Um homem que agora ele está doente, e Deus manda que o profeta Isaías fosse visitar para dar uma notícia que não era boa para Ezequias. Mas para a gente conhecer um pouco de Ezequias, a gente vai ver o que Ezequias fez nos capítulos anteriores. No verso 18, a Bíblia vai dizer: e sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estaltas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. O Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que fora antes. A gente observa que o rei Ezequias, ele, quando começou a reinar com 25 anos, como a Bíblia está dizendo aqui, e reinou 29 anos sobre aquele povo, ele começou agora a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. O povo, o rei que veio antes dele, começou a levantar altares para deuses estranhos, para ali sacrificar, fazer sacrifício para aqueles deuses que foi feita com mão de homem, deuses de pedra, deuses de barro. Quando Deus estabeleceu um concerto para o povo, Deus estabeleceu um mandamento desde o tempo de Moisés, que não era para adorar deuses feitos de esculturas, que não era para botar deuses acima do Deus,
falando sobre as leis, falando sobre os costumes. Deus queria que o povo de Israel fosse um modelo para aquelas nações que estavam vivendo ali naquele tempo. Porque era o primogênito de Deus, era Israel. Assim como hoje Deus quer que nós servos de Deus, aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, Deus quer que nós mostremos para este povo o que verdadeiramente nós somos, transformado pela palavra de Deus. Nós temos que ser o exemplo, o modelo para que o mundo veja que o Espírito de Deus habita em nós. Foi assim que Deus fez com a nação, que Ele tirou ali do Egito, com sua forte mão, fez todos os sinais e prodígios através de Moisés e Arão. Enviou as 10 pragas, tirou o povo andou por 40 anos ali naquele deserto e a sandália não envelheceu e suas roupas não envelheciam, e de dia tinha uma nuvem que ali caminhava também sobre aquele povo para o sol não castigar o povo, e pela noite tinha uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. E quando aquele povo estava com fome, Deus mandou o maná. Quando o povo enjoou do maná, Deus mandou as cordonizes. E quando agora o povo estava com sede, Deus manda que Moisés toque na rocha, fale com a rocha para sair água, e Moisés, em um ato ali de bravura, em vez de falar, ele bate na rocha e fere a rocha. E aquela rocha simbolizava Jesus Cristo. E por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Mas olhe o cuidado que Deus tinha e teve com aquele povo, e ainda tem com o povo dele nos tempos de hoje. Deus é maravilhoso, e sua misericórdia é infinita, e seu amor dura para sempre. Porque a Bíblia vai nos assegurar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que quem crê nele não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E agora Deus traz aqui neste tempo aqui um homem que agora assume o seu reinado. E agora ele vê tantas coisas ruins que o rei fez antes dele, levantando sacrifício para deuses estranhos, queimando incenso para deuses estranhos. Ele agora começa a derrubar aqueles altares. Ele agora começa ali a destruir tudo aquilo que não estava agradando a Deus. Olhe o percurso de Ezequias. No capítulo 29, Ezequias agora vai entrar na casa de Deus para orar. Olhe como Ezequias era. Um homem que fazia o que Deus estava se agradando. No capítulo 29, no capítulo 19, e Ezequias entra agora na casa de Deus, era um homem de oração. A Bíblia vai dizer, e aconteceu que Ezequias, ouvindo, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ele se humilhou, rasgando aquelas vestes reais, colocando roupas de pano de saco, que era um sinal de humilhação. E agora ele entra na casa do Senhor, para ali ter uma intimidade com Deus. Mas no capítulo 20, que nós acabamos de ler, a Bíblia vai falar que agora Ezequias adoece. Ezequias, no 18, a gente viu ele derrubando aqueles altares que era de idolatria, coisas que não agradavam a Deus. Agora no 19 a gente vê Ezequias entrando na casa de Deus para orar.
E no 20, a gente vai ver que Ezequias adoece. A Bíblia vai falar que naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em outra tradução vai dizer: põe a tua casa em ordem. Agora ele adoece, e agora o profeta vai falar com ele. Quem era esse profeta? Isaías, aquele mesmo que viu o Senhor no alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam aquele lugar. Ele viu que os serafins estavam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele nos relata que agora veio um serafim e tirou com a tenaz uma brasa e tocou em sua boca, e os lábios dele foi purificado. E o mesmo Isaías vai dizer que ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? A quem de ir por nós? E ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Este mesmo Isaías, ele agora vai ter uma missão dada pelo próprio Deus, de dizer: vai lá, fale a Ezequias para colocar a casa dele em ordem, porque ele morrerá. E agora ele chega para o rei. E naquele tempo, se o rei não gostasse da notícia, poderia matar aquele que vinha trazer o recado, a notícia. Porque a gente vai ver isso com Davi. Quando foram dar notícia a Davi que Saul tinha morrido, tinha perdido a guerra, Davi manda matar os mensageiros. Quando aqueles homens vai ali dar notícia a Davi que o filho de Saul, que ficou no seu lugar reinando, estava morto, ele manda matar aqueles mensageiros. Mas agora aqui, o rei toma uma atitude que talvez muitos não tomariam. Quando o profeta vai dizer: olha, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. No versículo 2 do capítulo 20, a Bíblia vai dizer: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias agora toma aquela mensagem, escuta aquela mensagem, e em vez de se lamentar, de se desesperar, ele agora vai orar e vai dizer: Senhor, lembra, Senhor, que quando eu comecei a reinar, eu fiz o que era reto aos seus olhos. Eu cheguei diante de ti com o coração limpo. E ele começa agora a falar a Deus as coisas que ele começou a fazer diante de Deus. E depois de orar, a Bíblia vai dizer que Ezequias virou para a parede e chorou muitíssimo. A doença e a recuperação de Ezequias é uma imagem poderosa sobre como Deus responde ao urgente o clamor do seu servo. Oração persistente e obediência simples levaram à restauração de Ezequias. A doença e a recuperação de Ezequias é uma imagem ali poderosa sobre como Deus responde. Ele responde ao urgente, ao clamor do seu servo. Porque ele clamou a Deus, lembrando: Senhor, lembra do que eu fiz. E Deus agora responde a Ezequias. A oração persistente e a obediência simples levaram à restauração de Ezequias. Deus agora resolve restaurar
a vida de Ezequias, porque Ezequias era um homem reto e temente a Deus. Ezequias agora começou a querer fazer algo diferente do que aquele rei que estava antes no lugar fazia. Assim nós temos que trazer para a nossa vida. Nós temos que fazer algo diferente para tocar o coração de Deus. Deus sabe de todas as coisas, é verdade, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, mas Ele quer que nós tenhamos uma atitude para chegar até a Ele, para ter fé que Ele vai fazer. Ezequias agora não quis se desesperar, mas ele virou para a parede. Ele poderia levantar os olhos para o céu, mas ele virou para a parede e ali ele começou a falar: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Ó, como ele ora, uma oração sincera. Eu andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Como Deus não vai se lembrar de um homem desse, que anda em verdade, que tem um coração perfeito para agradar a Deus, que faz o que é reto aos olhos de Deus? E aqui ele vai dizer mais: e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. O profeta que veio trazer a mensagem de morte. O profeta que veio agora falar: olha, Deus está dizendo, bota a tua casa em ordem, que você vai morrer e não vai viver. O que Deus quer de mim e de você é que não só a casa, mas que a gente coloque a nossa vida no altar. Colocar a casa em ordem é colocar a nossa vida no altar. É se doar para Deus. É fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. É cumprir o ide de Deus. Jesus Cristo disse: portanto, ide por todas as nações, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandato, e eis que estou contigo até a consumação do século. Jesus Cristo nos deu uma missão. Portanto, vai pregar o Evangelho. Ele nos deu a missão, e a missão que eu e você tem, meu irmão, é de ir lá e fazer o ID. Mas para que eu e você possamos fazer o ID, nós temos que nos colocar diante do altar de Deus. Colocar a nossa vida em ordem. Porque não é de qualquer jeito que a gente vai sair para levar a palavra. Com a nossa vida sem estar no altar, com a nossa vida, as áreas da nossa vida precisando ser transformadas. Mas é por isso que ele está dizendo aqui, Ezequias, coloque a tua casa em ordem, Ezequias. E a casa de Ezequias, não só a casa ali que ele vivia, mas a casa também significa a nossa vida, o nosso coração. Porque a Bíblia nos assegura que nós somos templo do Espírito Santo. E é Ele que tem que morar em nós. Ezequias sabia disso. E Ezequias foi orar.
Ezequias foi falar com Deus. Ele colocou agora a vida dele no altar, ali nas mãos de Deus, e ele começa agora a ter uma intimidade com Deus. Ah, Senhor, lembra como foi que eu andei com inverdade. Lembra, Senhor, que eu fui diante de Ti com o coração puro, limpo. E agora Deus responde para ele, antes que o profeta saia no meio do pátio. O profeta agora ouve de novo a voz de Deus, e não agora para levar uma mensagem de morte, mas para trazer uma mensagem de vida. Porque Deus ouviu a oração de Ezequias. Agora o profeta volta pelo mesmo caminho, mas com uma diferença, para dos lábios dele dizer a Ezequias que ele não iria morrer. Olha que o versículo vai dizer: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Não tem coisa melhor quando Deus ouve a nossa oração, quando Deus enxuga as nossas lágrimas. É o Espírito Santo que leva a Deus as nossas lágrimas como gemidos inexprimíveis, as nossas orações até o trono da graça. E não tem coisa melhor quando vem aquele refrigério. Assim como o salmista disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não tem outro a não ser ao nome de Jesus Cristo. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar. E agora o profeta volta e diz: olha, o Senhor diz que por amor de Davi, teu pai, ouviu a tua oração, porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do rei Davi. Ele não seguiu o exemplo do rei Acais, que reinava antes dele. Ele não seguiu. Ele seguiu o exemplo de Davi. No 18 vai falar, no capítulo 18, sucedeu que no terceiro ano, Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais. Acais era o rei que antes de Ezequias estava reinando ali e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Ezequias não, Ezequias fez o que era reto. E Ezequias teve moral para orar. E Deus dizer para ele: eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. E eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Que coisa boa é quando Deus ouve as nossas orações. Porque Ezequias era um homem que orava, era um homem que se humilhava. Ele se vestia de pano de saco, rasgou suas vestes e foi à casa do Senhor. Se humilhou diante do Senhor, e na hora que Ezequias estava enfermo e aquela doença era para a morte, Deus honrou Ezequias. Ó Deus dizendo para ele: eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo.
Olha que coisa maravilhosa, eu consigo aqui ver, enxergar no versículo 6, quando ele vai dizer: eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. Um homem que estava à beira da morte, um homem que estava enfermo, um homem que estava com aquela enfermidade que era para a morte. Agora Deus ouve a oração, Deus vê as lágrimas, Deus também reconhece e honra o que ele fez perante a Deus. E agora Deus vai dizer: eu vou acrescentar 15 anos de teus dias, que eu vou acrescentar aos teus dias 15 anos. E não só acrescentou 15 anos na vida de Ezequias, mas também livrou do rei da Síria, livrou a cidade e amparou aquela cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Davi já não existia aqui, mas o amor que Deus teve por Davi fez com que ele amparasse aquela cidade, fez com que ele sarasse aquele homem, fez com que Deus se lembrasse daquele povo. Talvez um povo que estava dividido, caminhando por caminhos tortuosos, mas Deus, por amor no servo dele, e porque ouviu a oração de um justo, agora ele resolve amparar aquela cidade, porque ele viu a oração de um justo, porque ele viu um homem que tinha um coração limpo, porque ele ouviu um homem que fez o que era reto perante ao Senhor. Uma cidade toda se beneficiou porque um justo estava diante de Deus orando. Que coisa maravilhosa eu consigo enxergar aqui, quando a Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E não é diferente comigo e com você, mas tem um segredo aqui: tenha um coração limpo, seja reto aos olhos de Deus, porque Deus não só te livra da morte do mal, daquele rei da Síria que vinha acabar com a cidade, mas Deus também pode livrar os seus, porque Ele viu retidão no seu coração, Ele viu pureza em você, Ele viu santidade em você, Ele viu que você é separado. Então continue aos santos se santificar, aos imundos continue na prática da imundícia, porque a palavra vai dizer que Jesus Cristo está vindo para dar o galardão àquele que merecer, o qual fez as obras aqui. E a palavra continua nos dizendo que por causa de Ezequias, que era justo, Deus livrou aquela cidade inteira da mão do rei da Síria. Por causa de Davi, por amor a Davi, porque Davi teve seus altos e baixos, mas Davi se arrependeu. E quando ele reconheceu o seu pecado, a Bíblia só fala que Davi fez o que era reto aos olhos de Deus. E foi titulado homem segundo o coração de Deus. E por amor a Davi, que nem Davi aqui nesse tempo existia mais, mas Deus livrou e amparou aquela cidade. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e puseram sobre as chagas, e ele sarou. Meus irmãos, aqui eu entendo quão grande o amor de Deus para aqueles que é limpo e reto de coração, para aqueles que fazem a obra de Deus.
Deus nunca deixa o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Sarou as chagas. Era uma lepra, era uma doença que ia levar à morte. Até a receita do remédio Deus deu para o profeta e o profeta falou. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram, e puseram sobre as chagas, e ele sarou. Continue reto aos olhos do Senhor, continue limpo de coração, porque Deus está vendo o que você está fazendo. E por mais que a dificuldade venha bater na porta, não se preocupe, há um Deus no céu que é justo para fazer justiça no tempo certo, no tempo dele. Não é no nosso tempo. Tenha paciência, porque Deus sabe a hora certa de nos dar a nossa vitória, de nos dar aquilo que eu e você precisamos. Que esta palavra possa fazer guarita no nosso coração, que você possa entender como é bom ser reto aos olhos de Deus, como é maravilhoso ser justo, ter o coração limpo, para que Deus possa nos livrar e livrar os nossos da mão do inimigo. Que o Espírito Santo de Deus nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.